A paz do Senhor, uma boa tarde, tudo bem? Nesse dia aqui de quarentena, onde todo mundo está tomando, ou todo mundo deveria tomar cuidado de não estar saindo na rua, de se prevenir. Eu quero aqui fazer um vídeo sobre o que está escrito aí no título: o cuidado que as igrejas devem ter com os solteiros. O cuidado, aqui eu falo do tratamento. Eu quero só me apresentar primeiramente. Eu sou o pastor Luiz Roldan, sou bacharel em teologia, pós-graduado também numa área de teologia e pós-graduado numa área de educação. Dirigi a igreja durante 5 anos, também tenho uma experiência auxiliando, minha experiência também às vezes colaborar com alguns jovens, inclusive na parte de estar dando a eles suporte, de aconselhamento, etc. Por que eu quero trazer esse tema? É muito interessante que nós vemos as igrejas tendo oração pelos casais, pelos casados, a gente tem palestra para casal, a gente tem muita programação para casal. Isso é bom, tem que ter. Mas e os solteiros? Solteiros também não são pessoas? Também não têm emoções? Não tem suas carências? Porque eu costumo falar, todo mundo tem suas carências. Tem as carências supridas e as não supridas, mas carência todo mundo tem. E os solteiros? Como é que ficam os solteiros? Você não vê programação para solteiros nas igrejas. Você não vê nem oração para os solteiros nas igrejas. Quando eu falo das igrejas, eu falo de um modo geral. Eu dirigi igreja, auxilio hoje, já preguei em mais de 100 igrejas, dou aula em seminário teológico e a gente vai vendo essas coisas. Inclusive solteiros que eles se sentem meio largados em alguns momentos. Então o que eu queria trazer aqui? Alguns pontos. Por exemplo, orar pela saúde emocional e sentimental dos solteiros. Perceba uma coisa, o solteiro está lá e ele queria ter alguém. Ele queria ter a carência afetiva saciada. E não vamos negar, ele queria ter a carência sexual saciada. Não estou dizendo que é certo que ele venha a saciá-la antes do casamento. Pelo contrário, eu só estou dizendo que ele tem desejo. Isso é notório. Então você vai chegar à situação. A gente ora pelos casais. Mas e por que a gente não ora pela carência, pela questão sentimental do solteiro que está ali ainda naquela condição, que queria ter alguém, não tem, que queria ter alguém para passear, para andar de mão dada, que queria ter alguém para conversar mais intimamente, não tem. Eles também têm alma, eles também têm seu lado psicológico. Então precisamos dar atenção a isso, nessa questão. Precisamos levantar, nesse momento, a igreja se levantar pela oração do emocional e psicológico dos solteiros. Porque nós não podemos trabalhar somente com a questão curativa, mas com a preventiva. Porque depois a gente vai ter que fazer o quê? Vai tratar esse povo no psicólogo? Mas será que a gente não pode orar para esse povo? Então, outra questão. Palestras sobre como levar a vida dos solteiros nos moldes cristãos. A gente fala muito assim, temos que viver a moralidade cristã. Tá, e o que é isso? Então você tem que chegar para o solteiro e mostrar para ele os moldes cristãos de se viver, inclusive no seu estado de solteirice. Como que ele vai viver? Como que ele vai procurar alguém? Qual vai ser os critérios para ele procurar alguém? Como que ele vai se portar ainda nesse flerte? Tudo isso tem que ser levado. Então você tem que tratar essa questão para levar ele... Como que ele vai se portar contra as suas carências afetivas e para não sair por aí, como a gente fala no Rio, atirando para tudo que é lado, ou seja, tentando ficar com todo mundo para ver se com alguém rola? Não, você vai ter que instruir ele. Mesma forma como que ele vai lidar com a carência sexual dele. Então a gente precisa conversar sobre isso. Outro ponto, terceiro ponto, palestra sobre como escolher as pessoas para se relacionar. Qual o critério que ele vai usar? Só a beleza? Ou só porque também é cristão? Outra pessoa é cristã, eu vou namorar com ela. Calma aí, gente. Quais são os critérios?
Aqueles critérios simples. Essa pessoa comunga da mesma fé que você? Essa pessoa tem um pensamento em crescer na vida, estudar, trabalhar? Essa pessoa quer algo sério, não quer algo sério? Isso tudo tem que ser visto, a gente precisa ver. Vocês têm pensamentos parecidos ou um quer ir para a esquerda, outro quer ir para a direita na vida? Isso tudo precisa ser instruído aos solteiros. Outra questão, palestra para ensinar o que é casamento e seus desafios. Tá, a gente fala muito, namore, pense em casar, pense em construir família. Mas o que é casamento? Quais são os desafios? Quais são as situações todas? Vai fazer o quê? Tratar só o curativo? Casou, casou, né? Agora deixa eu sentar aí, deixa que eu vou te explicar aqui que é casamento. Aí o cara fica assim, mas não era para explicar antes, não? Então, as igrejas precisam levar também ao povo o que é o casamento. Casamento não é só se juntar, brincar de casinha e fazer sexo, não. Então existe uma necessidade das igrejas de explicarem antes do pessoal casar o que é casamento, quais seus desafios, como se levar, como tratar algumas questões, como evitar outras. Isso tudo é necessário. Quero aqui mandar um abraço, paz a todos que estão assistindo, quem está comentando aí, tá? Quinto ponto, ser totalmente aberto a ouvir e aconselhar os solteiros em seus dilemas sentimentais e sexuais. Existe um tabu muito grande nas igrejas de falar sobre sexo. Gente, eu acho que é o terceiro assunto que a Bíblia mais fala, é sexo. Tem sexo na Bíblia inteira. Quem criou sexo foi Deus, criou para o casal como bênção. A gente tem que perder esse tabu. A gente tem que perder isso. Então a gente vai pegar o seguinte, o solteiro está lá. Aí ele chega para falar sobre o seu dilema, as suas tentações sexuais e tal. Aí ele chega. Aí o aconselhador, o pastor, quem está tratando ele, solta os cachorros em cima dele. Pronto, perdeu a confiança. Não, é momento de parar, sentar, ouvir, entender e aconselhar brandamente. Porque ele é um ser humano, solteiro é um ser humano igual a todo mundo, tem hormônio igual a todo mundo. Então você vai chegar a essa situação, seus dilemas sentimentais, as suas carências. Às vezes a pessoa já traz um trauma familiar, um buraco afetivo que vem da família. Então você vai viver essa situação de pegar pessoas que ela já vem com buracos afetivos da família, que a família não supriu isso. Aí ela agora tem uma carência a mais, que é a questão de uma falta de um relacionamento, tem uma pessoa para ela se relacionar ali. Então você vai chegar nessa situação. A igreja ela precisa ser aberta. As pessoas que vão aconselhar precisam ser abertas para que possam ouvir, entender e aconselhar os solteiros nessa parte dos seus dilemas sentimentais e sexuais. Porque a gente precisa fazer isso, porque depois a bomba estoura lá na frente. Dá para consertar, até dá, mas vai dar mais trabalho e vai ter muito sofrimento. A gente precisa entender isso. Então aqui são 5 pontos que eu separei aqui. Estou terminando o vídeo, vou postar ele aqui para todo mundo assistir depois. Então são 5 pontos que eu separei que as igrejas locais precisam atentar para os solteiros. Também são pessoas, também têm almas, também têm psique, também são membros, também ajudam, colaboram, também estão presentes. Então a gente precisa ajudar essas pessoas também. São irmãos em Cristo. E mesmo aqueles que ainda não são pessoas. A gente precisa amar o próximo. Não só o próximo casado, mas o próximo solteiro também. Então a gente precisa botar isso em prática. Então, pessoal, são 5 pontos só para trazer uma luz, só para trazer um instigamento para as igrejas acordarem para esse ponto dos solteiros. Então peço a você que você gostou, dá o seu curtir, compartilha aí com o pessoal, vamos espalhar essas ideias, tá bom? Que Deus abençoe sua vida e forte abraço.